Olá, meu nome é Luiz Broqueto, eu sou professor desse curso de auxiliar administrativo e nós vamos ver algumas coisas hoje sobre o perfil do profissional auxiliar administrativo. Primeira coisa que nós vamos pensar é o que é sucesso. Vamos imaginar alguém que escolheu morar numa praia para estudar os golfinhos. E ele mora hoje lá. Isso é um sucesso ou é um insucesso? Vamos pensar um outro exemplo. Uma pessoa que não é gerente da empresa. Isso pode ser considerado um sucesso ou insucesso? Olha, vamos pensar que para tudo, se você for fazer uma longa caminhada, é necessário sempre o primeiro passo. Então nós estamos falando hoje de auxiliar administrativo, mas você pode já sonhar ou imaginar você em um outro cargo, às vezes até como gerente ou diretor ou até dono de uma empresa. Mas você tem que começar a aprender os princípios da administração, né? Vamos pensar as características do sucesso. Primeiro você tem que ter autoestima, você tem que ter alto astral, né? Você tem que estar bem com você mesmo, né? E você só vai chegar em algum lugar se você saber onde você quer chegar. E isso é uma coisa muito importante, é você ter o seu objetivo, um propósito para você caminhar. Depois, você tem que saber bem a visão da realidade, tudo aquilo que está te cercando. Não adianta você sonhar uma coisa absurda, que talvez você nunca chegue lá, certo? Você tem que seguir o seu objetivo dentro da realidade atual. E aí, com compromisso e determinação, você vai caminhar, você vai dar os seus passos e é muito provável que você chegue lá sem problema. E para essa caminhada você precisa da motivação, né? E para isso também a vontade de aprender e se aperfeiçoar. E quando você pensa em chegar em seu objetivo, você tem que chegar nesse seu objetivo e fazer toda a sua caminhada com ética e responsabilidade social. Eu coloquei alguns pontos e vou deixar outros pontos para você imaginar, até vocês discutirem aí mesmo em sala, para saberem quais são as características do sucesso das pessoas, né? Agora, o que faz parte de um bom perfil profissional? Bom, primeiro, a pessoa tem que ser dinâmica, deve realizar os trabalhos de uma forma rápida, eficaz, sem enrolação, né? Quando a gente está trabalhando, a gente não pode perder tempo. As coisas têm que fluírem, né? De uma forma calma, mas as coisas têm que acontecer. E aí as pessoas observam esse dinamismo da pessoa. Uma outra questão é você ser proativo. O que a gente diz que a pessoa tem iniciativa. Então, mesmo para quem comanda outra pessoa, faz uma liderança, é muito ruim você pedir para a pessoa o tempo todo, faça isso, agora faça aquilo, agora faça aquilo outro. A pessoa, ela tem que já saber o que ela tem que fazer. Então, antes de alguém te pedir, você já providencia o que tem que ser feito. Eu já conheço vários profissionais, inclusive que trabalham comigo, que já fazem isso rotineiramente. Às vezes eu pergunto, e tal coisa? Já está pronto. Então, essa é a proatividade que é muito importante, né? Uma pessoa comunicativa também é um item muito importante, né? Transmitir as informações de maneira clara e segura. Às vezes, quando você deixa a informação obscura, a pessoa pode imaginar uma outra coisa, que não é a realidade. Isso pode acabar gerando um problema, né? Agora, a gente vê que no ambiente empresarial existem muitas mudanças, né? E a pessoa tem que ter flexibilidade para mudar e para melhorar, né? As mudanças sempre têm que vir para melhorar, mas a gente tem que entender o porquê das mudanças também. E aí, você mesmo que não entendeu por que mudou, procura saber por que está mudando. Estava bom fazer daquele jeito? Qual a razão? Aí sim você vai compartilhar do trabalho e fazer esse novo procedimento, essa nova mudança, né? Agora é importante, dentro de um ambiente empresarial, também ter tudo organizado. As coisas têm que ter o seu lugar certo, todo mundo tem que saber
onde estão aquelas coisas. A organização também não é só para uma única pessoa, a organização tem que ser para toda a equipe. Então, quando você mudar alguma coisa de lugar, que você acha que vai ficar mais bem organizado, você tem que combinar isso com todo mundo, inclusive com o seu superior ou o seu líder, tá certo? Não faça as coisas muito por conta própria, principalmente quando você está começando na carreira, né? Mas procure organizar. Se você acha que tem alguma coisa que não está boa, mude, mas conversando com toda a equipe, certo? E é importante também se manter informado, né? As coisas, com todas as mudanças que acontecem, é importante você saber o que aconteceu, o que mudou, qual que é o novo procedimento. Isso é muito importante, você estar com a antena ligada, certo? Agora, para trabalhar em equipe, não é uma coisa tão simples quanto parece, né? E é uma coisa muito importante hoje em dia. Então, os bons profissionais sabem que trabalham dentro como se tivesse um time de futebol. A gente vê que cada um tem a sua posição, mas todo mundo colabora um com o outro. Você já viu aquele jogador de futebol que dá o passe certo na hora certa e o outro que faz o gol? Por que ele não fez o gol sozinho? Porque ele viu que era muito mais interessante para a equipe o outro fazer o gol, que ele estava bem mais posicionado. Então é isso, não interessa muito a questão individual, interessa muito o resultado da equipe, da empresa. Então você tem que integrar esse espírito de equipe, né? Então, como eu falei antes, é muito importante você entender os procedimentos. Por que é para fazer assim assado, né? E se tiver alguma dúvida, você sempre tem que perguntar. Olha, não ficou bem clara aquela situação, o que eu tenho que fazer? Então você tem que entender, aí você vai procurar quem sabe e perguntar o porquê das coisas. E aí, sempre que você estiver trabalhando, nesse sentido de trabalhar em equipe, procure sempre falar assim, ó, nós estamos fazendo tal coisa, e não eu fiz. Não é bom, até porque não fica muito bem, sabe, você fazer isso. Procure usar mais esse nós ao invés de eu, tá certo? Então, organize também de uma forma que todo mundo entenda a organização. Eu já vi que às vezes a pessoa encontra um lugar melhor para algumas coisas, mas não coloca uma etiqueta, não faz uma indicação de alguma coisa. E aí é importante você colocar uma etiqueta organizada, de uma forma clara. Isso é muito importante. E, como eu falei, comunicar com todo mundo, né? Porque depois, muito provavelmente, você vai entrar de férias e uma outra pessoa vai fazer aquele trabalho que você estava fazendo, não é só você, tá certo? E aí você não vai querer ninguém te ligando na sua casa ou lá na sua viagem de férias para saber onde está tal coisa. Então, é muito importante a organização bem feita, clara, com etiqueta, com tudo que tem que ser feito, tá certo? Bom, agora, sempre pense nisso, ó, faça para o outro o que gostariam que fizesse para você. Então, o que você gostaria de ser bem tratado? Então, trate bem os outros. Você gostaria de que as pessoas fossem educadas com você? Seja educado com as outras pessoas, certo? E aí não importa o que aconteça, você mantenha esse equilíbrio, que vai ser muito bom profissionalmente para você. Agora, se você for contratar alguém com carteira assinada, você vai ter que pagar o salário todo mês, né? Como seria essa pessoa? Como que você contrataria? Quais os requisitos que você imagina para essa pessoa? Se você imaginar isso para outra pessoa, você vai ter que exigir isso de você mesmo. Pensa nisso, tá? E essa questão de boa aparência, como é que funciona isso? Uma pessoa de boa aparência é aquela pessoa que sabe se cuidar. Como que você iria contratar uma pessoa que não sabe se cuidar para ajudar a cuidar da nossa empresa? Olha, já fica um pouco difícil, né? Então, agora, é bom você não confundir a questão de boa aparência com beleza, com preferência sexual, o que quer que seja.
Aparência, boa aparência é a pessoa que se cuida bem, tem bom asseio, né? A apresentação pessoal é também um modo de se vestir, é o modo como você se apresenta para as pessoas. E tudo isso é para demonstrar que você é uma pessoa agradável para o atendimento e para o trabalho, inclusive, né? As dicas básicas para o comportamento profissional é que você olhe para o cliente e dê atenção para ele, olhe no olho do cliente, certo? E você tem que controlar a sua movimentação. A gente percebe que às vezes as pessoas, quando vão conversar com outras pessoas ou mesmo fazer um atendimento, às vezes começam a fazer outra coisa, mexer no computador sem necessidade, tá certo? E aí você tem que, quando você estiver atendendo, você tem que dar essa atenção, olhar no olho da pessoa, entender tudo que ela está passando. Às vezes a informação também é visual. O modo como a pessoa se expressa também pode te dar algum tipo de informação. Não é só a voz da pessoa, tá? O olho da pessoa também diz muita coisa, né? E aí você tem que pensar o modo como que você está ouvindo essa outra pessoa. Você às vezes não pode colocar a mão no bolso de um modo muito relaxado, tá certo? Isso pode mostrar um pouco de desatenção. Da mesma forma que se você estiver sentado, não é para você ficar com o cotovelo na mão e aí vai dar a impressão que você vai dormir depois quando a pessoa estiver falando. Isso não é bom, tá certo? Agora, como eu falei, essa apresentação acaba formando a embalagem do produto eu, né? O produto que é você ou eu, né? Aí a primeira impressão conta muito, a gente já sabe disso, muitas pessoas já falam a respeito disso e é verdade, né? Quando você vai se apresentar a uma pessoa, já capriche. Aí você tem que ver a questão do horário também. Se você combinou um horário, você tem que cumprir aquele horário, chegar até um pouquinho antes, principalmente quando se trata de uma entrevista, certo? Quando você vai para uma entrevista, você já tem que pensar que você tem que chegar uns 15 minutos antes, porque você tem que dar uma margem para qualquer tipo de problema no caminho, tá certo? E aí você tem que também pensar que você não pode confundir elegância com extravagância. Muitas vezes a pessoa passa um perfume exagerado, que às vezes o quarteirão todo sente o cheiro do perfume, não precisa disso, tá certo? Maquiagem para as mulheres pode ser uma maquiagem suave, não precisa ser uma coisa exagerada, tá certo? E aí você tem que investir na sua saúde. Para você parecer alto astral, né? Você também tem que pensar que você tem que se alimentar bem, né? Você tem que ter algum tipo de atividade física, você não pode aparecer no seu trabalho ou numa entrevista com uma olheira, com aquele ar de cansado. Alguma coisa está errada, você já está mostrando de cara que você não está se cuidando. Como é que você vai cuidar de uma empresa, ajudar a cuidar de uma empresa, tá? E aí, vamos deixar agora vocês assistirem um vídeo sobre uma entrevista de emprego. Vamos lá. O David Ogilvy, nosso papa da publicidade, dizia: contrate pessoas tão boas ou melhores do que você terá uma organização de gigantes. As pessoas não sabem fazer isso. Você é um cara que só contratou fera. Todos os caras que você tem lá, e muitos roubados de mim, obrigado, e eu roubei alguns de você, de nada, e a gente fez essa troca porque a gente identifica talentos e a gente vai atrás dos talentos, natural. Então, por isso nós temos organizações que funcionam. Eu fiz um quadro nesse programa onde nós entrevistamos estagiários que queriam participar do nosso programa. Estão começando estudantes de rádio, TV, cinema, tal, que querem participar de um programa de televisão como esse. Então, aí fizemos uma prova com eles para mostrar para os brasileiros, né, que tem tanta curiosidade, como você deve se comportar numa entrevista de emprego. E ficou muito legal, ficou muito divertido, porque é impressionante ver, Nisa, e você deve ter passado por isso muitas vezes, como as pessoas tentam impressionar de uma forma e acabam errando a mão e não sabem nem como se comportar numa entrevista. Eu saúdo e celebro que você esteja recrutando pessoas, porque eu acho que a melhor coisa da vida é dar uma oportunidade. Olha, mais até do que recrutando, mostrando para as pessoas, né, através de um quadro como esse, o que a pessoa tem que ter. Quer dizer, tem que ser criativo também
numa entrevista de emprego. Exatamente, na hora de vender seu peixe. Você está ali na cara do gol. Se não, você tem uma grande chance ali, se você não aproveitar. Não é? E a melhor, para mim, a melhor coisa, não procure ser aquilo que você não é. Você vai ver o que divertido que ficou isso e quantas lições dá para tirar de uma empreitada como essa. Depois eu quero que você comente o que você viu. Vamos lá, vamos comentar. Assistir? Tudo bem? Senta aí. Você já fez outras entrevistas de emprego assim? Filmada, não. Não? Deixa eu ver teu currículo. Pronto. Tá com a mão tremendo? Sim. Tá nervoso? Temos que estar, né? Ó, tem que botar o óculos, porque a letrinha que você colocou aqui... Cadê teu currículo? Então eu não trouxe, desculpa. É que eu passei a noite no hospital aí. Passou a noite no hospital fazendo o quê? Você vai numa entrevista de emprego para conseguir um estágio numa equipe de produção importante como essa, uma emissora importante como essa, para trabalhar comigo e não traz o currículo. Eu não tenho impressora em casa. Vocês nunca apareçam numa entrevista de emprego sem currículo, né? Porque isso significa que você começa muito mal a tua entrevista, concorda? No mínimo mostra que ou não teve interesse ou é desleixado. Tá bom, tá encadernadinho, né? Primeiro currículo... Tá bonitinho? Tá bonitinho. Tá. Qual que é o teu sonho? O que você quer? Por que você está aqui hoje? Trabalhar com TV, começar em produção. Na verdade, a minha mãe tem uma ONG, eu quero ajudar ela na ONG da minha mãe. Atuar como produtora ou na área de pós. Ser diretor. Cineasta trabalhando com Almodóvar, se Deus quiser. O Almodóvar? Isso. Quem sabe uma diretora, né? Você acha que tem condição de chegar lá? Acho que Qual é a maior virtude sua? Ser educado. Você acha que as pessoas são mal educadas hoje em dia? sinceridade. Esperança. Gosto de desafios. Bom, esses são alguns clichês normais, né? Das pessoas se autodefinirem. Qual é o teu maior defeito? Eu sou muito desorganizado, buscando Vamos me contratar organizar. um assistente de produção desorganizado, vai ser bom, né? Cadê a lâmpada? Não veio. Porque o Cláudio esqueceu. Eu sou meio tímido. Mas isso te atrapalha, você se sente às vezes tímido. Sinto. Então acho que eu sou extrovertido, não sei se existe isso. Ué, peraí. Você acabou de falar que é tímido. Agora você acha que é extrovertido? Extrovertido, acho que é a palavra. Extrovertímido? É. Eu não conheço esse fenômeno. também Esse não. tipo de animal eu não conheço. Para o jovem de hoje em dia, ter um nível de conhecimento abrangente é um fator preponderante e que destaca essa pessoa, né, da multidão. Eu perguntaria para você, teu nível de conhecimento geral, como é que você avalia? Eu gosto Se eu te de... perguntar quem é o vice-presidente do Brasil, você vai falar o quê? Quem é o Ai, agora você me pegou, desculpa. Não. Não sabe? Nunca se interessou por essa área política ou saber o que acontece no teu país? Se eu te falar o nome dele, você vai me dizer se você conhecia ele ou não? Michel Temer. Boa, rápido, né? Michel Temer. Michel Temer. É verdade, a mulher dele. Mulherada falou do cabelo da esposa. Ah, a mulher dele você lembra porque ela é bonitona, né? Não, é porque uma vez ela apareceu e a trança dela tava mó... A trança É, É o teu país. Quando a presidente viaja, ele é o presidente, sabia? Os cargos hierárquicos da República são assim. Viaja a presidente, vira o vice-presidente. Se ele também viajar, quem é o presidente? O presidente da Câmara. E assim vai. Essas pessoas nós temos que conhecer. Então, internacionalmente falando, tem todos os noticiários. Eu perguntei para a menina aqui, quem é o líder líbio que foi morto agora e deposto, que foi 40 anos ditador da Líbia? Como é o nome dele? Ah, esqueci o nome dele. Eu sei que eu só vi as imagens que me chocou bastante. Perdão, não me recordo. Acabaram de derrubar ele, há pouco tempo atrás. Derrubar. Gaddafi. Muammar Gaddafi. Aê, você está lendo o jornal. Gaddafi. Ela ficou 40 anos no poder. A Líbia fica onde, a Líbia? No mapa mundial. Oriente Médio? Qual continente? Não. E... Ih! Quase. Ai. Hã? Ai. Ai! Jesus amado. E o medo de falar uma bobagem agora? Esse continente, ai! E o medo de falar uma bobagem? Melhor falar bobagem que não falar nada. Nada. Ásia.
Está longe da Ásia. É no Oriente Médio, mas não é um continente, o Oriente O Oriente Médio não é um continente. E a Líbia não é no Oriente Médio. É. Não é. Não é. Não é. É isso que eu tô falando, é verdade, não é. Ah, então tá bom. Palestina, Europa. A Líbia fica na Europa. Não fica. Melhor você não ter falado, nós estamos indo tão bem, É. né? Líbia na Europa. E a França fica no norte da África, né? A Inglaterra, a Itália, esses não. Não, tudo bem, tô brincando. A Líbia fica no continente africano. Aí, o primeiro que respondeu isso, porque todos os outros, um falou Ásia, outro não sabe, a maioria falou Oriente Médio. Gostei. Por último, por que você? Nós temos 12 candidatos hoje para esse cargo. Por que você e por que não os outros? Justos. Eu tenho um desejo, eu tenho a vontade. Não sei se é muita pretensão minha, mas eu acho que nós vamos se dar bem. Nós vamos se dar bem. Ou nós vamos nos dar bem. No meu processo de edição do estágio que eu estou fazendo, eu percebi muitas falhas quando tem de gravação. Eu posso ajudar a identificar nos Vai trabalhos ajudar de esse pessoal, o pessoalzinho aqui é meio ruinzinho tecnicamente, você vai poder ajudar a dar umas dicas boas em edição, em gravação, em luz, entendi. Então por isso que eu devo escolher eu posso você. dar suporte. Capaz não, tem muitos estagiários que trazem informação bacana, que tem ideias novas, eu acho isso muito legal. Mas tem que ter humildade de entender que aqui tem técnicos há muitos anos operando e que tem muito mais para te ensinar do que aprender de você, não é verdade? Por que você e não uma das outras pessoas que você esteve agora esperando ser atendido por mim, junto com outros candidatos a esse cargo? Porque eu. Porque eu. Tá ruim de arrumar um motivo, hein? Se você não souber por que você, eu não vou saber. Eu acho que por ser um sonho, quando tipo aquilo você sonha de verdade com aquilo, você luta por aquilo, você tem mais vontade ainda do que as outras pessoas, né? Eu acho que é isso, a minha força de vontade. Se eu te der a notícia de que você não vai fazer, quando a gente for tomar essa decisão, qual vai ser a tua reação? Ah, não vou desistir. Quer ver uma coisa? Vem cá, senta aqui. Eu vou te mostrar essa resposta. Até pra você sentir o que eu tô sentindo. Senta lá. Rapidinho. Olha lá. Pergunta pra mim o que eu te perguntei. Roberto Jus, por que você acha que você deveria ser meu empregado? Agora eu vou responder como você respondeu e depois vou responder como eu responderia. Ok. Por que eu? Bom, por que eu? Bom. Sei lá por quê. Bom, começou assim e depois não respondo. Agora eu vou responder como eu responderia. Sabe por quê? Esse é o sonho da minha vida. Se eu entrar na Rede Record Televisão, eu vou ser o maior produtor que essa emissora já teve. Eu vou fazer pro teu programa tudo o que eu sou capaz de fazer e muito mais. Eu vou aprender com as pessoas, porque eu tenho uma capacidade muito grande de absorver informação e eu quero muito esse cargo. É o sonho da minha vida. Eu quero chegar na minha casa, beijar, abraçar meu pai e minha mãe, quase chorando de emoção, dizendo, eu entrei naquele programa, eu derrotei quase 11 pessoas ou 12 pessoas e consegui o cargo. E isso vai me impulsionar para conseguir realizar o sonho da minha vida. Você acha que eu te contrataria com uma resposta dessa? Agora volta pra cá. Bom, boa sorte pra você. Obrigada. Obrigado, querido. Tchau. Obrigada Tchau, pelas querida. dicas. Valeu. Próxima vez, não esquece currículo quando você for numa entrevista de emprego. Isso é como não botar roupa pra sair na rua. É a mesma coisa. Tá bom? Tchau. Isso tudo, pessoal, dá para saber que a gente faz um marketing pessoal, né? Você faz uma propaganda de você mesmo, tá certo? E o que é marketing pessoal? Marketing é a capacidade de atrair e manter relacionamento. Isso é muito importante, inclusive, para a sua vida pessoal, né? Você atrair as pessoas boas para você, seus familiares, os amigos, a sociedade. Um bom convívio faz bem para todo mundo, inclusive para você mesmo, tá certo? Agora, no âmbito profissional, certo? É muito importante você ter a equipe que você trabalha de bem com você, né? É um marketing e às vezes a gente consegue muitas coisas com isso. Não estou dizendo que é para você ter interesse nisso. O interesse às vezes é até de ajudar e não ter um interesse em si mesmo. Mas isso tudo agrega as pessoas, tá certo? Os colegas, os clientes, os gerentes. Isso só traz coisas boas para você. Tudo que você faz de bom para uma pessoa volta para você com certeza, tá certo? Então aí você cria um ciclo de atendimento, aí uma troca de necessidades, né? E isso é muito bom, que gera satisfação para todo mundo, inclusive para você mesmo, tá certo? Agora, o que não é marketing? Olha, não é marketing você ser desonesto, antiético com as pessoas, ser o espertalhão, querer levar vantagem de tudo. Não é essa a intenção. Às vezes a intenção é ajudar mesmo, sem querer nada em troca.
não precisa esperar nada em troca. Faça o bem para as outras pessoas, que isso, como eu disse, volta para você um dia, queira ou não, tá certo? Aí ser falso também não é uma boa política, nem falar nenhuma mentira, não precisa disso, tá certo? E nem precisa contar vantagens, ser mais do que você é, tá certo? E pensando nessa questão do que você é, você tem que conhecer as suas próprias qualidades, tá certo? Quais são os seus talentos? Você pode ter vários talentos. Procure saber o que você pode fazer de melhor, quais são os seus pontos fortes, o que é preciso para você melhorar. Com certeza você vai saber que alguma coisa você não é tão bom. Você consegue ver outras pessoas que são melhores do que você. Então você tem que aprender com essas outras pessoas, né? E por isso você tem que se conhecer, né? Até para você vender o seu serviço, não é verdade? Mas aí tudo isso é o que a gente chama de autoconhecimento. O autoconhecimento é a capacidade de reconhecer até os próprios sentimentos e até os próprios erros também, né? E nessa questão de reconhecer os próprios erros, vem a questão da humildade. Que a humildade é uma virtude, tá certo? Quando você errar, você tem que assumir. Sim, errei, mas eu vou procurar fazer melhor, vou procurar fazer diferente. Acho que todo mundo erra, não há nenhum problema nisso. E é muito feio alguém esconder o erro. Então, assume, tenha coragem de assumir, eu errei, mas eu vou fazer melhor agora, tá? Isso é muito claro no ambiente de trabalho, tá bom? Agora, sempre você pode perguntar como você pode fazer melhor. Olha, não saiu tão bom, não é verdade? Você tem que ter uma autocrítica nas coisas que a gente faz. Como que eu posso fazer melhor? Converse com o seu colega, converse com o seu chefe, o líder, né? E aí você vai melhorar a cada dia. A vida é um aprendizado, tá certo? Isso vai até te ajudar a você chegar no seu objetivo, ok? Então, tudo isso pode valorizar a sua imagem. Divulga o que você sabe de fazer de melhor, mas com discrição, tá certo? Você não precisa contar vantagem. Ah, eu sou bom nisso. Não precisa disso. Você só precisa falar, olha, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, tá certo? E aí, quando você fazer alguma coisa, faça por completo, tá certo? Não faça as coisas pela metade. Não deixe um trabalho pela metade. Ah, não deu tempo de fazer tal coisa. E aí as pessoas estão esperando que você entregue o serviço pronto, tá certo? Então, quando você tiver um obstáculo, você já comunica de imediato. Ó, estou com um problema X, como que eu faço para sair disso? Mas você tem que fazer isso antes do prazo, ok? Você já tem que falar, olha, para eu cumprir, estou fazendo, não deixei de fazer, estou buscando, estou com dificuldade, como eu faço? Você pode perguntar para o seu colega, você pode perguntar para o seu supervisor, quem quer que seja, dentro da empresa, mas você tem que chegar lá, no final, tá certo? E comunique o tempo todo. Então aí quando você levar um problema adiante, olha, não encontrei tal coisa, ou não aconteceu tal problema, já leve uma sugestão, uma sua sugestão. Olha, tive tal problema, por que a gente não faz dessa forma para que a gente não tenha esse tipo de problema? Então, eu já vi algumas pessoas dizerem, se você leva um problema e não leva uma possível solução, você acaba sendo um problema também, porque você não está sugerindo soluções. E a empresa precisa de soluções, não precisa de problemas. Problemas existem, certo? Nós estamos aqui para resolver os problemas. Se não houvessem os problemas, nós não precisaríamos ter várias pessoas trabalhando, até, quem sabe, você. Então, graças aos problemas que nós temos nossos empregos e nós acabamos dando soluções para as outras pessoas, ok? Agora, o que pode manchar a tua imagem, tá? A inércia, a preguiça, você não fazer o que tem que ser feito, isso é muito ruim, tá certo? Preconceito, não tem lugar para preconceito. Você tem que entrar fundo nas coisas. Se as pessoas são eficientes, não interessa o que elas são, tá certo? Se ela é negra, se ela é japonesa, se ela é brasileira, se ela o que quer que seja, a gente não pode ter preconceito de maneira nenhuma. O que a gente tem que pensar numa empresa é se ela é eficiente. É eficiente? Pronto, acabou. É isso que interessa, certo? Também nós não podemos ser arrogantes, tá certo? Não podemos ter prepotência com outras pessoas. Às vezes nós temos outras pessoas que a gente comanda em uma empresa,
podemos ser prepotentes com essas pessoas, também não podemos ser inseguros, não podemos ser tímidos, não podemos ter depressão. Por isso que eu digo, tenha alto astral. Se você tem um problema de saúde, existem problemas de saúde, de depressão, existem hoje ajuda médica para você cuidar desse problema. Também é uma questão, se você tem depressão constante, então você tem que procurar ajuda médica. Isso também é saber procurar ajuda, saber se cuidar, tá certo? Bom, a questão do descontrole emocional, a gente vê que as pessoas se irritam demais, falam qualquer coisa, está errado, não depõe contra a sua imagem, tá certo? Não é legal você se exibir, não é legal você ter linguagem vulgar e não é legal um monte de outras coisas, tá certo? Que aí a gente tem que procurar as virtudes e não o que é ruim pra gente, tá certo? Bom, aos olhos do cliente, quando você estiver atendendo, você é empresa, tá certo? Tudo que você está aparentando, o modo como você está falando, tudo o modo como você se porta, naquele momento você é a empresa, tá certo? Então, aí imagina que outras pessoas te contrataram e você tem que representar bem a empresa naquele momento. Num simples atendimento, você é a empresa. Tá certo? Você, queira ou não, você está nessa responsabilidade, tá certo? Então você tem que pensar nessa responsabilidade do trabalho que acontece no nosso dia a dia, tá certo? Bom, como atingir bons resultados? Olha, é sempre uma busca, tá certo? E aí você tem que pensar que colaboradores em sintonia, né, devem fornecer as informações corretas. O que acontece? A gente já vi casos de empresas que uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa fala outra coisa. Como é que pode, numa mesma equipe, ter informações que não são iguais? Olha, isso tudo tem que ser combinado. Às vezes basta você trocar uma ideia com a sua equipe para que todo mundo fale da mesma forma. Nem um pouco mais, nem um pouco menos, é sempre da mesma forma. Então aí é isso que a gente chama de mobilizar o seu time de futebol, tá certo? Todo mundo jogando junto, entendendo as jogadas, como que tem que ser. Quando acontecer tal coisa, vamos fazer X, quando acontecer tal outra coisa, vamos fazer outra coisa. E isso tudo é jogadas ensaiadas, tá certo? E aí que a gente busca soluções internas para os problemas externos, certo? E não trazer problema externo sem solução, tá certo? A gente tem que buscar soluções. Vamos também dar respostas rápidas. A gente sabe que algumas coisas demoram demais. A gente tem que fazer com que as coisas sejam o mais rápido possível. Se hoje não é tão rápido, vamos procurar saber o porquê das coisas e fazer de uma forma que seja mais rápido. Tudo isso em benefício do cliente, porque quando você faz uma coisa em benefício do cliente, você está fazendo também em benefício da sua empresa, da empresa que você trabalha, tá certo? E aí, as questões das competências profissionais. Então você tem que sempre conhecer bem os produtos e serviços da sua empresa, né? Aquela que você trabalha, por exemplo, você entrou numa empresa, olha, de imediato, comece a conhecer profundamente os produtos da sua empresa e os serviços, certo? E mesmo aquelas que você quer trabalhar, comece já a saber de antemão o que essa empresa faz, como ela faz, de que forma, para você já ir bem até na sua entrevista de trabalho, tá certo? Agora, conheça o perfil dos clientes dessas pessoas. Existem empresas que trabalham com clientes mais exigentes, que têm critérios diferentes do que normalmente você está acostumado, e você tem que entender isso, como são os clientes, tá certo? Então, os clientes que estão num clube de campo, são diferentes numa empresa automobilística, tá certo? São bem diferentes, o modo como os clientes se comportam também são diferentes, tá certo? E você tem que entender isso. E aí outro item é a concorrência da empresa, o mercado como ela atua.
A empresa, ela não pode ficar parada no mercado de trabalho. Ela tem que criar inovações o tempo inteiro e você tem que saber disso também. O que o concorrente está fazendo? Vamos fazer também, vamos melhorar e aí que vai, né? Aí você tem que contornar os obstáculos que acontecem no dia a dia. Não consegui tal coisa, não temos tal equipamento, vamos fazer de outra forma. Busque as respostas. Pergunte, como eu falei, né? Então você tem que ser um facilitador, você às vezes tem que conciliar a equipe, ser persistente nos obstáculos que acontecem e você sempre tem que ter boa comunicação. E falando em boa comunicação, vamos pensar uma frase aqui para finalizar a nossa aula de hoje. Comunicação não é o que você diz, mas sim o que outro entende. Pense nisso e até mais.